Foi. Então tá. Então hoje é o nosso último encontro do semestre, depois a gente vai ter férias em julho. Não só dessa atividade da Pola, mas de todas. Aí a gente volta na primeira semana de agosto já. Já é dia 1º de agosto, se não estou enganado. E é isso. Então hoje quem vai apresentar, a Jéssica vai fazer a apresentação naquele esquema, né? Ela faz a apresentação, depois a gente abre o debate. Boa apresentação, Jéssica. Obrigada. A gente retoma, então, em agosto, né? Deixa eu só pegar a data certinho. Seria em agosto. Quarta-feira de agosto, dia 2. Para vocês anotarem. É dia 2. Ah, tá. Eu falei dia 1º. Isso. É dia 2. Então. É no dia 2. Isso. Tá no mesmo dia, no mesmo horário. Aí depois a gente manda lá no grupo, lembrando também, durante a semaninha antes. Tá? Sim, a gente notifica tudo por texto, para ficar registradinho. Bom, gente, eu vou apostar aqui no Gogó. Não montei a apresentação de slides, porque ia me dar muito trabalho. Então, eu vou conduzir na fala mesmo. Coloquei alguns elementos numa apresentação a título de ilustração, que eu vou trazer algumas formulações, né? Formulação da metonímia, da metáfora, que o Lacan traz, e vou trazer uma introdução, assim, né? De acordo com o meu conhecimento escasso em matemática, da fórmula da função, né? Porque ele se baseia na fórmula da função em matemática, para trazer como que a metonímia, a metáfora se apresentam no discurso. Bem, talvez, ela está comentando com o Gabriel, talvez precise de mais um encontro para trazer outras questões relativas à importância da linguística e da gramática, né, para a gente trabalhar os nossos casos, trabalhar esse texto clínico que chega na clínica para a gente. Mas eu vou abrir, então, com algo que eu pensei hoje e vamos ver para onde que isso vai. Se eu não conseguir passar tudo, a gente deixa para o próximo encontro. Mas, então, de onde que eu estou partindo, né? Eu parto principalmente do texto da Instância da Letra. Não sei se vocês têm familiaridade com esse texto, se vocês já deram uma olhada. É um texto que eu gosto bastante, me ajuda bastante a pensar, me ajudou muito, né, a pensar essa questão dos conceitos da gramática do discurso. E bem, Lacan ele vai trazer, né, lá no texto que se chama talvez Em Vincennes, que é um texto de 75, presente lá nos Outros Escritos, ele vai colocar a linguística e a linguagem, né, como campos aí importantes para a gente pensar a nossa formação também. E pensar a praxis, né, do manejo do discurso. Então, ele coloca a linguística como esse campo que é denominado como a língua que sustenta o inconsciente, e o campo da linguagem ele coloca como esse campo que faz uma certa convergência entre esses dois aspectos da língua, né? Quais são esses dois aspectos da língua? A gente tem o aspecto da gramática, né? Como aquilo que faz, então, uma sombra da presa do sentido, né? Sentido esse que é aprisionado nesse rastro que se manifesta gramaticalmente no discurso. Então, a gramática seria essa via de acesso ao que está aprisionado no sentido do discurso, que a gente localiza no texto, né? Naquilo que se lê propriamente, e não naquilo que a gente escuta. Então, aí já fica, né, para a gente a importância da escrita, para a gente trabalhar os casos, né? E aqui um parênteses, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já escutei muito de que, enquanto a gente está atendendo, a gente não pode escrever o caso, a gente não pode tomar notas, a gente não pode, né, enfim, um monte de não pode aí, né, mas, bem, se a gente trabalha com texto, talvez tomar nota seja um recurso aí interessante.
Bom, então a gramática como esse primeiro aspecto, né, da linguagem. Um outro aspecto que se converge com esse é o aspecto do equívoco, que até surgiu em encontros passados, né? Esse equívoco como isso que porta o sentido da ambiguidade, né? Não exatamente do erro, mas daquilo que traz uma amplitude do sentido, né? E aí, uma amplitude ou uma contradição do sentido, né? E aí o sentido que a gente traz aqui é o sentido do sintoma, que faz pensar, então, que existe uma certa predileção, né, do sentido, quando a gente fala do sintoma. Então, todo sintoma envolve uma predileção do sentido, que é justamente essa fixidez, né, que vai causar ali na frente uma falha desse sintoma. E pensar nisso também me fez chegar, né, a essa subversão do sentido, e não apenas a uma decifração, né, que a gente vê mais sendo falado. Então, esses dois aspectos, né, e o inconsciente, então, como isso que é estruturado como uma linguagem, opera, então, por princípio, em gramática e contradição. Então, a gente tem o sintoma como uma certa predileção do sentido, e o sentido, né, está aprisionado à sombra dessa gramática do inconsciente. Daí, então, a importância do estudo da linguística, né? E como que essa gramática do inconsciente se apresenta, né? Eu acho que ela nem se apresenta, a gente tem que buscar essa gramática também, né? Mas buscar ela, sobretudo, nessa combinatória, que a gente vai ver que se expressa numa combinatória significante, a partir daquilo que é falado e perguntado, daquilo que é investigado, né? E o que sobra disso que é falado? O que sobra, então, é a letra do discurso. É aquilo que a gente pode materializar, de fato, numa escrita. Então, na clínica, a gente tem a presença e a operação do analista sobre a fala do paciente. E essa operação do analista também é pela via da fala, né? Ou seja, um analista que não fala, ele não opera sobre aquilo que é falado, né? Da mesma maneira que um analista que recusa o texto, né? Também não pode ler esse texto. Minha câmera deu um pau aqui, peraí. Acho que vou ficar nessa cor aqui. Essa cor lunática, mas é isso aí. Bom, então, de que fala que a gente está falando, né? Quando a gente pensa nessa fala do paciente. É uma fala que manifesta, sobretudo, na história significante, né? Daquele caso. E a gente sabe que o significante, ele tem essa característica de estar sempre em deslocamento, em movimento. E para a gente trabalhar com ele, a gente precisa decantar algo, né, desse significante, a partir de uma construção de combinatória. Isso que a gente pode decantar e organizar numa certa estrutura, a gente acaba chamando de estrutura clínica, né? Que é o que vai dar ali alguns parâmetros de por onde vai essa estrutura do discurso. Bom, então, o caso ele vai se construir a partir disso que resta da instabilidade do significante como letra do discurso, né? Letra essa que proporciona uma certa materialidade para esse significante que está sempre se deslocando como um letreiro luminoso. O Lacan ele faz essa comparação lá no texto da Carta Roubada, né? De que o significante seria isso que está sempre correndo como um letreiro luminoso. E aí, sustentando até algo que o Tiago trouxe, né, no encontro passado, o Alfredo Edelstein, ele vai também dizer, né, lá no livro do Grafo do Desejo, que o analista ele não é aquele que escuta o significante, mas aquele que lê a letra do discurso, né? Então, aproximar aí o analista de um leitor mesmo. O leitor do texto clínico, que é o saber que se produz em análise, né? O saber que se produz numa análise é um saber textual.
E o saber do qual o paciente vem acusar uma falha é o saber do sintoma. Então, o sintoma é também um saber, né? Um saber que está estabelecido numa certa fixação que sustenta uma significação, que é a tal da predileção do sentido, né? Que vai se manifestar gramaticalmente numa queixa, enfim, numa fala específica, aquilo que geralmente o paciente chega se queixando mesmo. Então, aqui, dito tudo isso, né, me parece que o sintoma dá uma pista para a gente de onde que está o limite da nossa prática, né? De que não é tudo que está passível de ser analisado quando a gente recebe um caso, quando a gente constrói um caso. Essa análise, ela tem um limite, e talvez o limite esteja aí no sintoma. Lá no texto, então, da instância da letra, Lacan ele vai dizer uma coisa que me pegou, assim, da primeira vez que eu vi, eu achei bem interessante, que ele diz assim, que se o sintoma é uma metáfora, dizê-lo não é uma metáfora. Isso coloca uma pulga atrás da orelha, né? Porque, conceitualmente a gente entende que o sintoma, ele está ali trazendo uma certa armação metafórica. Mas ao dizer desse sintoma, ao queixar desse sintoma, ele não vem queixado numa construção metafórica. Muitas vezes ele se apresenta numa construção metonímica, né? A própria forma como se diz desse sintoma aparece numa expressão metonímica. Vou entrar nisso um pouco mais para frente. Então, o que fica também, né? Tem uma diferença importante, né, entre essa metáfora que se apresenta na gramática do discurso, né, que é um dizer metafórico, vamos dizer assim, e essa metáfora que é o conceito da armação significante, como a gente sabe da metáfora paterna, né? Não vou entrar na metáfora paterna aqui. Mas, bem, no texto da instância da letra, o Lacan ele vai abordar a metáfora a partir de 3 perspectivas, né? A partir da perspectiva poética, a partir da perspectiva linguística e estrutural, né? E a partir da metáfora do nome do pai. Nessa última, ele não entra tão a fundo, ele fica um pouco mais detido na questão da poética e da linguística. Na questão da poética, ele traz até um poema do Victor Hugo, onde ele coloca a metáfora como isso que se produz num ponto em que o sentido se dá pelo não sense. E aí ele traz o exemplo, né, de que, entre aspas, né, do poema do Victor Hugo, de que o amor é um calhau rindo ao sol. E aí calhau é uma pedra, né? Tem um não senso aí, uma pedra não ri ao sol, mas isso produz um sentido metafórico, poético, né? O sentido linguístico e estrutural seria a partir do que a Hobson propõe, né, da metáfora, invertendo também o signo de Saussure, né? E aí trazendo a teoria da comunicação para os estudos das afasias, onde a Hobson vai dizer dos distúrbios de similaridade e contiguidade. E do texto da metáfora paterna, que ele não aborda tão largamente, mas ele faz essa menção, né, de uma abolição de um significante, né, que remete à paternidade para dar sentido a uma outra significação. Mas, bom, voltando para o sintoma, né, se o sintoma ele representa, então, esse arranjo metafórico, um analista que vai pensar com conceitos, né, ele vai pressupor que aquilo que está sendo dito, né, aquele um elemento que representa naquele texto o sintoma, de acordo com o que é possível nomear dele, ele traz uma série de outros que estão remetidos a esse. Né? De novo, né, o significante ele não anda sozinho. Ele está sempre pareado, ele está sempre num certo ordenamento simbólico. Então,
ao dizer de um, é possível pressupor a existência de pelo menos mais um. Mas para a gente trabalhar de uma maneira mais interessante, é preciso levantar alguns outros, para que não fique uma coisa muito binária, né? Uma relação muito de causa e efeito. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para apresentar para vocês a questão da formulação matemática da função. Peraí. Vocês estão vendo essa tela? Vamos ver se vai. Tá abrindo. Tá. Abriu. Bom, a fórmula da função exatamente é f de x igual a y, né? Ou essa aqui, não sei se vocês veem meu mouse, mas y igual a f de x. Dá no mesmo. A gente só inverte, coloca o f de x em primeiro lugar, né? Essa é uma função de primeiro grau, então, que é a base da formulação que o Lacan vai utilizar para falar da função do significante. E o que isso diz para a gente, né? Bom, a gente tem dois conjuntos aí, né? A gente tem o conjunto do x e tem o conjunto do y que está em função de x. Então, veja, né? A gente tem um y que equivale, de alguma maneira, ao que o x vai designar como coordenada. Então, o f de x, ele vai sempre representar essas coordenadas para a gente localizar o y. Por que isso é importante, né? Porque na fórmula da função do significante, a gente tem um significante que vai dar uma coordenada para a gente de onde que se localiza esse significado, de uma aproximação de onde esse significado pode estar remetido, que ele vai colocar na fórmula. Eu vou colocar aqui para vocês também. Vai. Ele coloca nessa fórmula aqui que está grifada em amarelo, da incidência do significante no significado, né? Então, a gente tem que esse significante, ele vai fazer uma coordenada, né? Ele vai fazer uma função para a gente localizar a incidência de um certo significado naquilo que está sendo discursado, né? Então, a gente tem aí que o significado tem, sim, uma importância. Ele não, né? Senão, não estaria nem nessa fórmula, né? Claro, a gente prima pelo significante, porque é a partir disso que a gente vai estabelecer o arranjo, mas o significado, ele tem aí uma importância. Beleza. Parei a apresentação? Deixa eu parar. Tá bom. Dito isso, né, então a gente tem que o f de x ele vai comandar o uso da função e vai designar os valores para y, né? Quem se lembra dos períodos áureos escolares, quando a gente ia calcular o valor do y, a gente precisava de um valor de x, né? Então, esse y ele vai ter sempre em relação ao x, né? Ele vai ter aí. E qual que é a função, né, desse gráfico, dessa fórmula de função de primeiro grau? Nada mais, nada menos que unir dois elementos de conjuntos que estão localizados em eixos diferentes. Então, unir um elemento de um conjunto x, no eixo x, na horizontal, e unir um elemento do conjunto y, que está no eixo y, que é representado no gráfico cartesiano pela vertical. Então, aquele gráfico, né, que a gente vê assim, e pode representar um ponto em cada lugar e fazer uma união de retas. E quando a gente pensa um significante em relação ao outro,
o que a gente faz, né? Não é justamente estabelecer uma certa ligação entre eles, quando a gente pede, né, para esse paciente associar, né, sobre aquilo, ou quando a gente faz mesmo uma associação, traz para o paciente, né? A gente está colocando uma coisa em relação à outra, representados ali. Outra questão que é importante também destacar, no eixo horizontal, então, a gente tem a expressão metonímica, né, do discurso, que é o eixo da diacronia, que é onde vai se desenrolar essa história, né, essa história significante. Peraí, vou colocar a fórmula aqui para vocês também. E é também o eixo que vai produzir uma certa resistência na significação, né? Então, a gente tem, nessa primeira parte aqui da fórmula, a gente tem esse sinal de igual, que ele está com um tio em cima, né? E isso é, na verdade, uma relação de congruência, de aproximação, e como a gente está falando de significante, a gente não tem uma equivalência exata, né? A gente tem uma equivalência, uma certa aproximação mesmo, né? Não dá para ter uma equivalência exata, até porque isso está deslocando todo momento. Mas, bem, essa é a fórmula da metonímia, né? Então, a gente tem que um significante, aqui a gente tem uma cadeia, entre parênteses, né? Um deslocamento de significantes, S', porque existe uma pequena variação de um para outro, em articulação com algum outro significante, que é isso que está fora do parênteses, produz uma certa resistência à significação. O que isso significa dizer, né? Na prática, trouxe um recorte clínico aqui. Então, a gente tem que, por exemplo, num caso onde a pessoa vem se queixar de um sintoma, onde tudo que resolve a vida dessa pessoa é um comportamento de compra compulsivo. É 14.9 8149 microfone 9934. Acho que tem alguém com o microfone. Jaqueline, você está com o microfone ligado, menina. Você está. Mas tudo bem, acontece. Mas, bom, tem essa... Jaqueline, vou falar com ele. Mas, bem, tem esse paciente, né, que chega se queixando dessa coisa, né, que não consegue parar de comprar, que quando viu já comprou, compra até estourar o cartão, compro até falir meu salário. Eu compro tanta coisa que eu acumulo uma dívida que eu não sei se eu vou quitar. Eu compro tanta coisa que eu nem uso. Já descartei coisas que eu comprei e nunca usei. Resolvo minhas questões comprando e gastando dinheiro. Enfim. Tudo que está sendo dito, todos esses significantes aí que envolvem esse ato de compra, vocês percebem que eles variam um pouco, mas eles produzem a mesma significação, não sai daquela significação, né? Fica numa coisa... Tá, não varia muito, né? Varia, mas não traz nenhum elemento novo. Esse é o eixo metonímico, né? O eixo metonímico é o eixo onde uma mensagem é transmitida, apesar de uma entrelinha ali que fica, é a mensagem também que se produz por uma conexão feita por avizinhamento, por proximidade. Então, tem um significante que faz uma combinação por proximidade com o outro, né? É onde uma parte é tomada para exprimir um certo todo, né? Então, tudo que vem desse discurso de compro até falir meu salário é uma parte do que representa o montante do sintoma, né? Mas isso é tomado como se fosse o todo. É tomado pelo próprio paciente mesmo, inclusive, quando vem falar, né? Então tá.
Se a gente colocar tudo isso que eu acabei de trazer como exemplo num eixo, ele ia estar no mesmo eixo. Ia estar ali no eixo X, produzindo uma reta. E vai, né, ad infinito, tanto no discurso como na própria realidade, né, que se impõe a partir disso que é discursado. Bom, dito isso, né, apesar desse discurso apresentar uma pequena variação, né, o deslizamento significante trazido, ele não muda de sentido. Ele preserva algo de enigmático, que se atualiza na própria escritura dessas falas, né, e a única coisa que é sabida, que a gente sabe, que a gente tem de pista, é que a saída para isso que se inscreve nesse comportamento de compra compulsiva, ela está fixada como uma única resolutividade para essas questões, né, que se apresentam. Tudo é resolvido com compra, né. Bom, mas isso ocorre porque o sintoma é uma armação metafórica, né, e o analista que está escutando isso, ele precisa pressupor, né, pensando com conceitos, ele precisa pressupor que existem outros elementos que se relacionam com esse. E aí entra a questão da metáfora, né. Essa é a fórmula da metáfora. A gente tem, então, que esse significante S', ele é o significante manifesto. Né? Então, a gente, de repente, pode pegar esse significante de comprar compulsivamente. É isso que se manifesta, tanto no discurso, tanto como acesso ali, né, real para o paciente, mas ele oculta um significante que foi rechaçado ali, né? Oculta algo que não está acessável. Mas que quando é possível, né, deslocar isso e articular isso em relação a algum outro significante, isso produz uma adição do sentido, né? Então, a gente escalona para um outro sentido que vai se apresentar ali, ainda nesse mesmo caso. Né? Essa pessoa, esse é um caso, assim, tem uma maquiada, óbvio, né? Não vou trazer um caso, um recorte exato, mas muito próximo também. E essa pessoa vem fazendo essa queixa e tal. Um belo dia, surge, né? Não surge, né? Insistência também do analista, né? Surge algo assim. Quando eu vejo uma coisa, eu preciso comprar, porque essa pode ser a minha última chance de comprar essa coisa. Então, como pode ser a última vez, eu preciso comprar. Né? Aparece algo de novo aí, nessa coisa da compra, né? E aí a pessoa vem e diz alguma coisa assim, essa parte aí, ipsis literis, né? Pode parecer um pouco sem sentido o que eu vou dizer agora. Aí, 2 pontos, né? E quando vem essas coisas, a gente tem que ficar atento, né? Porque talvez pareça sem sentido para aquele que está falando, mas para o analista que está escutando com o conceito, né? E fazendo relações, aquilo vem um sentido. E aí vem, né? Eu acho que eu tenho essa relação de urgência com compra, porque da última vez que eu estive com meu pai, esse pai morto, né? Nós estávamos comprando alguma coisa para mim. Então, percebe, né? Isso que era só um sintoma de compra, ganha um sentido a mais discursivo quando surge esse novo elemento que sempre esteve ali, mas que, de alguma maneira, rechaçado por questões N, né? N questões. E a partir disso surge também essa relação com um pai, que era uma relação de presentear, né? Não era uma relação... A presença se fazia pela compra, pelo que era presenteável, né? Essa relação de um pai que estava muito distante, que só aparece de vez em nunca. Então, quando aparece, né, tem que ser agora, porque agora é a última vez. Tem né, um falecimento abrupto, enfim. E aí começam a surgir outros sentidos, né? Então, isso é o que a metáfora discursivamente nos proporciona
no sentido de abertura de sentido. Então, a metáfora, né, como essa expressão que faz conexão por similaridade. Então, aqui a gente tem duas coisas que, de fato, né, são sem sentido. Um comportamento de compra associado por similaridade ali naquela armação significante específica a um pai que, quando aparecia, era para presentear. Né? Essa é a similaridade nesse caso. Veja que não tem assim, se eu só entrego esse elemento, parece que não faz muito sentido mesmo. Mas tem uma certa similaridade, né? Substitui um termo por outro, né? Um termo que estava rechaçado, de repente pode aparecer. E aí também, né? Não é qualquer termo, tem um termo que está expresso numa lógica ali, né? E que isso, quando surge, pode até ser confundido com o sujeito também, né? Isso lá que ele traz ali no texto da instância da letra também, como uma advertência. Quando esse outro sentido surge, né, nessa armação metafórica, isso pode ser confundido com uma produção de sujeito. Então, é alguma coisa para a gente ficar atento também, né? Apesar de, momentaneamente, poder parecer ali um sujeito, ainda não é. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Onde, de fato, aparece uma estrutura de metáfora no discurso do paciente? Não percebi. Então, a metáfora é algo que a gente precisa produzir, né? É algo que é produzido a quatro mãos, assim, vamos dizer. Por quê? Porque quando o paciente vem se queixar do sintoma, o analista que tá pensando com esses conceitos, né? Ele entende que aquele comportamento de compra, ele está em função de alguma coisa. Ele não está isolado, ele não está... Né? Ele tem algo que se amarra a isso, de um outro lugar. A metáfora metaforizar esse dito é justamente quando esse sentido que está oculto naquilo que é sintomático aparece, ele se acresce, né? Um sentido é acrescentado. Então, nesse exemplo clínico que eu trouxe, tem esse sentido que oculta um pai que aparecia para presentear. Quando isso é verbalizado pela boca do paciente, está metaforizado no discurso. Isso é metaforizado na letra do discurso mesmo. Não sei se respondi sua dúvida, Juliana. Acho que sim. Era essa a minha dúvida, se a metáfora era uma produção, era um efeito, né? Não é algo que a gente busca na estrutura discursiva do paciente, na verdade é um efeito da nossa intervenção também, né? Da nossa intervenção sobre aquele encadeamento. Por isso que eu disse, ou é isso, né? Isso se segue a isso, então compro muito, meu pai me dava presente, enfim, e é a possibilidade do agenciamento que a gente faz desse 1 e 2 que aparecem em sequência que produz o efeito de metáfora. Perfeito. É isso. E aí entra de novo aquela questão, né, que o Thiago estava até trazendo nos encontros anteriores. Um analista silencioso promoveria, né, escutaria desse lugar, promoveria essa inserção, essas proposições todas nas falas dos pacientes? Ou mesmo eu fico pensando, só o corte, né? O encerramento, né? Do corte, estou falando claramente como encerramento da sessão também. Suspensão. Porque também tem um pouco essa aposta, que só isso também já poderia produzir esse efeito, né? Não sei. Acho que em algumas situações talvez sim, mas nessa que você está falando especialmente, acho que ainda não, né? Sim. Depois você pode, Jéssica, não sei se você vai entrar então agora, mas falar um pouco mais dessa diferença entre a produção do sujeito, do inconsciente ou não. Não sei se você vai falar mais disso, ou se você só citou aí.
Mas se você Eu puder... acho que a gente pode falar no outro momento. Nem me preparei tá bom. para isso. Não, tranquilo. Não, eu só fiquei na dúvida se, assim, se cabia ou não. Tá bom. Mas cabe em outro momento, com certeza. Tá bom, obrigada. O Wanderson colocou, né, que é importante diferenciar o sentido da significação. Sim, de fato, né? A gente vê que, nesse caso de metaforização desse discurso em específico, a significação foi para outro lugar, né? E vai para outro lugar, vai para o lugar desse pai que nunca tinha sido falado desse lugar, né? Às vezes o pai aparece, mas aparece um outro pai ali, né? Esse pai ausente que aparece, né, eventualmente só comprando, só manifestando sua presença, sim, aparece a partir disso. E aí produz uma outra significação mesmo. E, enfim, coincidência ou não, essa compulsão pela compra esvazia um pouco, né? Ou pelo menos deixa de ser dita desse lugar abrasivo, como era dito antes, né? Mas, bom, me chama a atenção, né, que o próprio paciente faz essa relação, né, de que talvez isso não tenha sentido, né, a assimilação, a relação que ele vai fazer não tenha sentido, né? Mas naquela constelação de significantes que se arma, né, no efeito que opera, né, em sincronia naquele sintoma, tem muito sentido, né? Tem um sentido bem manifesto. Tudo bem até aqui, gente? E da onde que vem essa questão, né, dessas aproximações por similaridade, por contiguidade? Lacan ele vai relacionar isso com o estudo do Jacobson, das afasias, né? E aí eu até peguei uma tabela aqui que eu achei bem interessante, de um artigo que uma moça escreveu. Vocês devem estar vendo por aí, né? Que é essa tabela que vai classificar o tipo das afasias e as impossibilidades, né, de associação. Então, a gente tem aqui que no distúrbio de similaridade, a gente tem um privilégio aí da operação da metonímia, então, essa produção de sentido por avizinhamento, né, por proximidade, e uma certa dificuldade para eleger palavras aí no sentido de substituição mesmo. Substituição metafórica, né? E aí, o que Lacan ele vai dizer também? O que Jacobson, aliás, vai dizer? Que não necessariamente as pessoas que sofrem de afasia que apresentam esses distúrbios, mas que isso também constitui a subjetividade das pessoas, né? Essa preferência por essas operações, né, seja metafórica ou metonímica, isso vai produzir e vai inferir na personalidade das pessoas, né? Então, de repente, a gente tem ali uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de fazer uma operação de metáfora, uma associação mesmo, né? Subjetiva e tal, discursiva, e que isso pode ser um dado aí humano, estrutural, né? Achei bem interessante essa tabela, depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Um outro apontamento que pode ser importante, né? Qual o nome da autora? Eu preciso pegar, Juliana, na minha pasta do Drive. Deixa eu ver. Kelly Barbosa. Depois eu vou compartilhar esse arquivo com vocês também. Um outro apontamento de estudo linguístico, né, que pode ser interessante para a gente afinar o ouvido,
é de um artigo que o próprio Lacan cita lá no Seminário 3, do Benveniste, que ele vai falar dos modos verbais, do modo passivo, ativo e das vozes médias, né? Ele vai elencar nesse artigo alguns verbos que eles estão presos nessa modalidade média. Então, nascer, morrer, são exemplos de cabeça que eu tenho agora, desses verbos que não há muito que ser feito com eles, né? Nasceu, nasceu, morreu, morreu. Eles não pedem necessariamente um complemento. E os verbos ativos e médios, segundo Benveniste, eles vão apontar a posição do sujeito na sentença. Por que isso é importante dizer, né? Porque às vezes a gente fica acreditando ou, né, tende a procurar um ato falho que seja uma troca de palavras acidental, né? Achar que só isso se qualifica como um ato falho. Mas às vezes uma coisa mais sutil, como por exemplo, o paciente que diz, falando de algo que aconteceu, uma informação que ele recebeu ali, e ele diz assim, e aí eu não fiz nada com essa informação. Bom, o analista poderia dizer, né, não fez nada com essa informação, mas o que essa informação faz com você, né? Tira esse sujeito desse lugar de atividade e coloca ele num lugar de passividade, né? O que essa informação faz com você? Se não é você que faz algo com ela, né? Então, às vezes, esses arranjos linguísticos, né? O modo como se diz, aonde que esse sujeito se localiza, é sujeito gramatical mesmo, onde que esse sujeito da gramática se localiza no discurso, vai apontar para a gente uma certa localização mesmo, de onde que parte ali, né? Aquilo que está sendo dito. Manuela achou o artigo para a gente e botou aqui para nós. Obrigada, Manu. É esse mesmo. Gente, estou me estranhando ver que essa tela roxa. O que eu preparei para hoje era isso. Questões. O que vocês acharam? O sujeito da gramática é o shifter, é isso mesmo, vamos. Shifter é aquela operação, né, que transforma o sujeito do enunciado no sujeito da enunciação. Né? Pode falar, Wanderson. Opa, bom dia. Bom dia. Valeu, Jéssica. Muito bom. Eu ia comentar essa questão sobre a diferença entre o sentido e a significação, falar um pouco mais do que me veio, apesar que é um pouco muito fruto assim, dos últimos seminários, sobretudo a partir do 18, no Novo Romiano, que o Lacan vai trazendo essa diferença entre sentido e significação, tanto por conta da letra, né, de como que se dá o endonamento nos registros, né, no Novo Romiano, mas o que eu me lembro assim, que ele coloca é que o sentido é quando o imaginário, então, ou seja, ele vem de lá, né, o sentido é quando o imaginário ele passa pelo simbólico. Isso para o Lacan ainda pode ter efeito, pensando de maneira clínica, né, pode ter efeito de interpretação, mas não necessariamente de ato. Lembrando que ato e interpretação por Lacan são duas coisas diferentes, né? E ele fala da significação, que aí entra o aspecto do inconsciente, o sujeito, que ele também localiza nessa questão da significação, que é o contrário, né? É quando o simbólico, né, ele passa, né, ali pelo imaginário, né? E cortando cruzando o real também, né? Então, ou seja, muda, né? Porque assim, uma das críticas que
Uma ou outra vez que o Lacan faz ao Freud é porque o Freud ficou preso no sentido. Ad infinito, né? Um problemão, assim, né? Agora, outra coisa que ele fala também é que o Freud estava muito na postura de adivinhação, né? De ficar adivinhando. Né? Porque a interpretação por si só, se deixar, ela vai... Né? O sujeito permanece metonimicamente. Vai ad infinitum. Esse aspecto da metáfora, o que eu também me lembro aqui do Lacan, tem um capítulo no Seminário 7, A Criação Ex Nihilo, que foi escrito ali também junto com a metáfora do sujeito, que é um dos últimos textos escritos, que é onde o Lacan define que o sujeito é uma criação metafórica. Então, ou seja, o que às vezes a nossa intervenção, por isso essa coisa de, isso fica melhor do final do seminário 14 por 15, né, do porquê que a gente produz realmente esse inconsciente de uma análise, né, o Lacan defende essa tese lá, mas que já há resquício, né, no seminário 11 e outros, é exatamente por esse ato, porque ele é criacionista. Se a gente for para uma tema do discurso analítico também, né, na produção é um S1, né. Então, ou seja, esse recorte que você trouxe do caso, acho que exemplifica bem, isso assim, demonstra, né, porque se a gente não escuta, ou melhor, né, lê pela escuta, né, como eu falo, lê pela escuta e consegue produzir, né, via o ato, na intervenção, um sujeito, não aparece nunca, né, a gente confunde uma coisa com a outra e o deslizamento permanece. Porque a ideia, uma das finalidades da metáfora, para além da própria significação, é exatamente também fazer, né, barrar, né? Fazer essa pausa na cadeia que é metonímica, né? Tem um capítulo do seminário 3, um no seminário 3 e um no seminário 5, que o Lacan aborda até mais clinicamente esse aspecto, melhor do que na instância da letra, eu acho, né? Clinicamente, assim, né? Pensando. Quanto que isso faz barrar, por isso da psicose, há toda essa dificuldade de que deslizem infinitamente, assim. Mas valeu. Obrigada, Wanderson. O seminário 3 é muito bom, né? Pelo amor de Deus. O melhor seminário que eu li até hoje. Não que eu tenha lido muitos, mas foi o que eu mais gostei. Se não tiver ninguém, eu vou falar de novo. Mas eu vou deixar, se ninguém for falar, depois eu falo. Esse comentário vale todo o encontro. Qual comentário, Juliana? Do seminário 3, você diz? O do sujeito ser metafórico, do sujeito ser metafórico, valia todo o encontro mesmo. Bora, Wanderson. Bora preparar um negócio aí? Tá. Eu vou sempre me remete muitas questões, assim, né, tudo. Outra coisa que eu também percebo do Lacan, ele tá atrás disso, assim, e tem hora que ele dá uma deixa, o Alfredo até resgata isso em uns 2 livros dele, é sobre a questão do desejo. Aí realmente a coisa também vai por outro âmbito, né? Que se o desejo, diferente do sintoma, né, que ele tem estrutura metafórica, né, ele é feito dessa operação, e o desejo ele já é metonímico, uma das coisas que a gente encontra no Lacan muito, assim, muito sutil, muito coisa, o seu seminário 3, né, o meu seminário preferido é o 9, assim, realmente é o meu queridinho. É o mais difícil para mim também. Quando o Lacan começa a pensar o desejo como um ato, ou seja, desejo é ato de desejo. Né? Então, se isso faz barrar, de novo, né, essa questão metonímica, e se produz uma metáfora, como você falou aí do sintoma desse caso, né, por que ele diminui, né? E realmente, topologicamente, eu acho mais fácil, ou até mais preciso, né, a gente demonstrar isso assim, tanto pelo seminário 9, né, se a gente pegar ali, né, em algumas superfícies topológicas, ou mesmo até pelo nobo-romeano, né, porque essa significação, né, enquanto o que vem do simbólico, né, ela exatamente faz esse enodamento, né, ela cruza aí o registro do real com o imaginário, aí que tem exatamente, né, esse cessar, né, essa redução, né, ou até a remissão do próprio sintoma, assim.
né? No sentido do mal-estar mesmo, né? Do sofrimento, assim. Então, essa coisa do desejo é um belzão, né? Tem um outro momento também que o Lacan, ele praticamente, na pergunta da colega sobre o sujeito, né? Não sei se é uma questão difícil mesmo de abordar, acho que dá um tempo aí para você se preparar, né, Jéssica, para trazer. Aí eu até te indicaria, sim, o seminário 6 e o 9, eu acho que é melhor para a gente pegar isso, porque o seminário 6 é a primeira vez que o Lacan define o sujeito como raiz de menos um. Então, isso tem a ver com a contagem do significante. O sujeito, ele se encontra na contagem, mas ele não se conta. Mas ele está na contagem, né? Porque ele é menos um. Então, uma das finalidades de uma análise é fazer o sujeito se contar. A gente pega desde o seminário menos um, né? Do Homem dos Lobos, né? Essa coisa da história, né? Que o Gabriel já tomou, né? Já abordou aqui, né? Realmente se apropriar dessa história, né? E tudo, né? Que está lá envolvido, né? E não se sabe, não sabendo, não sabido. E o seminário 9 eu acho melhor, porque como ele começa a falar do tracionário e a identificação, o nome próprio, e ali fica mais lógico, né, e topológico, assim, né, pensar essa questão do sujeito, porque por Lacan, tanto essa questão do nome próprio, que é onde o sujeito ele começa a se contar, né, já que ele é efeito do discurso do outro, né, e, e tem que ter caráter de corte, né, porque pelo Toro, não sei se eu estou indo muito longe, quando ele começa a conceber entre demanda e desejo, ele faz um esqueminha lá que eu acho extremamente preciso do ato do analista para poder aparecer o sujeito e o desejo, né, que ele vincula praticamente sendo, né, quase duas faces da mesma coisa, porque que tem que advir, né, quanto de uma criação mesmo. É, ele fala, o corte ele tem que se dar entre a demanda e o objeto A. É ali que a gente corta. E esse exemplo que você deu, eu acho que se encaixa topologicamente nisso. Na minha leitura, pelo menos, que eu escutei, né? Assim, acho que foi bem, bem, bem legal. Obrigado. Ô, Wanderson, quando eu falei de preparar um outro encontro, é eu e você. Aproveitar que você tem essas referências aí frescas na memória, a gente pode fazer alguma coisa juntos. Ou se desse, porque eu vou iniciar os meus seminários semana que vem, né? E é toda semana, são 4 turmas, eu tô lascadão, assim. Senão pegaria, com certeza. Pegaria. Mas deixa eu começar os seminários, aí eu vejo se tiver o tempo, eu entro em algum encontro e eu quero apresentar alguma coisa, né? Acho que fica melhor, assim, mais amarradinho, né? Valeu pelo convite aí. Mas eu daria essas duas referências mesmo, mais direto, né? Assim. Estão anotadas. Obrigada. Alguém mais, gente? Vai, Gustavo. Boa tarde, gente. Obrigado, Jéssica, pela exposição. É, vocês estavam falando da diferença de significado e sentido, significação e sentido. O Alfredo tem uma nota de rodapé no livro da Origem do Sujeito. Ele, a nota de rodapé remete ao momento em que ele está elencando reportagens de jornais, ou acho que títulos de reportagens, manchetes, enfim, como queiram, dessa de dimensões biológicas, assim, de descobertas que, que naturalizam, vamos dizer assim, o sentido daquilo que se coloca. Aí ele está dizendo assim, ó, sustento com Lacan, na nota de rodapé, a dimensão do sentido como diferenciada do significado. Aqui eu estou aproximando significado e significação. Claro que uma pode ser tomada como processo, né? É, mas bem, sendo o sentido o termo por excelência do universo significante, impossível de existir no mundo animal. E aí é curioso, porque colocar no universo significante, às vezes é contraintuitivo, porque outros linguistas colocam o sentido no lado do significado, vamos dizer assim, né? Mas aqui tem um giro, então o sentido está do lado do significante. Isso tem a ver também com a discussão que o Lacan faz do Frege, da diferença de Bedeutung e Sinn, de sentido e significação. Mas é outra história, não me peçam para trazer. E aí ele diz o seguinte: que o sentido nesse contexto, o significante, indica a posição problemática do outro, do grande outro,
em todo dizer. E o sentido coincide com a função específica da pergunta, mais além de qualquer texto. E aí termina com algo que é um pouco mais enigmático, talvez. O cúmulo do sentido não coincide com o sumiço da dimensão da pergunta, mas com a queda do sem sentido. Aí termina assim. O cúmulo do sentido coincide com a queda do sem sentido. Isso aí talvez isso ajude aí a pensar essas distinções também. Tá lá E aí, na origem do sujeito, Gustavo, que você falou? nota de rodapé 47. Vai estar na página 79, que é no finalzinho, e remete, não me lembro bem qual é a página que remete, mas é essa que eu descrevi há pouco, quando ele comenta as descobertas biológicas, assim, enfim, é, mulheres gostam menos de sexo do que homens, eram coisas assim que eu estava, se eu não me engano, eu li há um tempo essa parte, e outros exemplos. E aí, em relação à escrita, eu me pergunto, assim, vocês entendem disso? Porque aí a gente cai também na dimensão do equívoco que toda língua nos submete, né? Ou linguagem, para não usar a língua como objeto da linguística, não é isso. Estou falando linguagem. Que, por exemplo, escrita, podemos tomar escrita como se tratasse de escrever. E aí tem a discussão, isso se acopla à discussão na psicanálise, de se o psicanalista pode ou não pode, se é interessante ou não interessante escrever na hora, no momento em que escuta. Mas essa escrita também, no Lacan, ela é muito mais algo que tem a ver com um efeito do discurso. A escrita não é necessariamente escrever, né? São quase questões distintas, se a gente quiser produzir essa diferenciação dentro do equívoco a partir da escrita, né? Dessa expressão escrita, vamos dizer assim. Mas aí tem um trecho dele que está no Mais Ainda. Eu posso mandar depois no grupo. Só para perguntar como é para vocês também, porque eu tenho uma dificuldade tremenda, eu confesso, nesse outro lado da discussão, de estar lá ouvindo, lendo e escrevendo. Eu espero até que a tecnologia nos ofereça possibilidades outras de fazer o nosso papel enquanto está ali transcrevendo, ajudando depois a fazer as articulações, né? Quem sabe em algum momento. Mas o trecho é: tudo que é escrito parte do fato de que será para sempre impossível escrever como tal a relação sexual. É daí que há um certo efeito de discurso que se chama a escrita. Então, a escrita como um efeito do discurso de que para sempre será impossível escrever a relação sexual. Eu estava até Outro ponto pontual. conversando, não sei se te interrompi, Gustavo, você terminou já. Estava conversando com o Gabriel esses dias também, né, sobre isso, que isso que se escreve também não é fixo, né? É uma escritura que está ali se escrevendo também ainda, né? Não está fixo, não está determinado, não está rígido. Não sei, pensei um pouco, lembrei disso conforme você foi falando. Acho que essa letra talvez não seja tão rígida assim, né? Porque essa letra aqui desse contexto já, do Seminário 18 à frente, tem a ver muito mais com a entrada da lógica, né? Então, a letra é quase como uma letra da lógica, que permite a gente analisar não pela via da diferenciação do significante, mas pela via da identidade, vamos dizer assim, né? A é A, etc. E dentro disso, poder formalizar, né? Pela via lógica, em- com a finalidade de encontrar esse lugar de impasse, que é o lugar que é impossível de se escrever, vamos dizer assim, né? Ali onde seria, pelo menos, numa certa noção lacaniana, mas o Badiou usa melhor isso, talvez, usa com mais ênfase, de real, a noção de real, né? Uma indeterminação naquela estrutura lógica. Então, escrever seria escrever a lógica que rege o caso, não necessariamente escrever na hora da sessão. Só que aí eu estou compartilhando as minhas dificuldades em juntar isso de
Tá bom, pode ser até assim que acaba a sessão. Então, vou escrever, vou tentar articular. Porque o grande desafio, a gente se depara com isso, é na hora de levar para a supervisão. Para mim é muito difícil. Eu esqueço expressões. Não se trata disso, não se trata de palavras necessariamente, mas da formulação subjaz isso. Mas estou partilhando também minhas dificuldades com esse movimento, assim, tentando entender maneiras melhores de aproveitar as supervisões Mas isso e é trabalhar interessante, melhor as né? lógicas. São dificuldades importantes mesmo, e acho que você não está sozinho nessa. São dificuldades minhas, enfim, de colegas que eu já conversei. Coisas para pensar, né? Mas vai lá, Wanderson. Você quer falar primeiro, Alana? Já que eu já falei, quer falar Quero, primeiro? Vai quero. lá. Desculpa, gente, vou ficar sem câmera aqui hoje. É, Bom, eu queria compartilhar que eu acho também que são dificuldades super importantes, centrais, e que acho que tem a ver muito com isso que a gente tem falado, né? Como que a psicanálise lacaniana, que eu acho que é um charme dela, é trazer esse modo de pensar a linguagem que não é pela intuição, né? Ou não é só pela intuição, né? Bom, podemos também ter esse debate. Mas eu fico pensando essas questões, né? Porque eu acho que sim, elas se apresentam continuamente, assim, em relação à escrita, o sentido, diferença entre sentido e significação, que eu acho que passa pela diferença, né? Saber e verdade, que é uma discussão quilométrica, né? Que a filosofia já faz há muito tempo e que não tem como a gente fugir enquanto analistas dela, justamente porque a gente é levado a pensar em coisas que não são intuitivas, né? E assim, eu queria compartilhar um pouco como que eu tenho tentado pensar essas questões, que é porque o Wanderson, quando ele fala assim, né, que desejo é ato de desejo, isso me lembra muito o caminho que eu estou tentando partir para pensar essas questões, que é pela via do performativo, do John Austin. Bom, na verdade eu não cheguei a ele ainda, né? Eu estou chegando pela Shoshana Fellman, que pensa, o corpo falante, tem toda uma questão aí do corpo falante, que o lacanismo pegou esse termo, e que na verdade seria dela, e o Lacan pegou dela, assim, eram amigos, né? Mas não queria entrar nisso agora, mas eu acho, Gustavo, que queria só acrescentar um sentido a mais para a gente pensar a escrita, que eu acho que é pela via do performativo, como a gente escreve numa análise, levando em conta o performativo, porque senão a gente fica na hermenêutica do sentido, a gente fica só nisso, no paradigma da representação. E me parece que é um pouco ir além disso que o Lacan está tentando, e que tem a ver quando o Wanderson fala isso, né, Freud ficou demais no sentido. Senão a gente fica só ali tentando achar para trás algo, e bom, né, como que a gente esvazia esses elementos, né, que nos constituem, mas que a gente possa deslocar até para a gente pensar numa noção de real que se desloque, né, na cadeia, que não fique algo, bom, como a gente aprende com Freud, o lacanismo, né, que é aquela, que é quase sinônimo da pedra, né, da castração, enfim, um pouco essas ideias que estão na minha cabeça, assim, e seguimos. Obrigada, Jéssica. Muito bom, Alana. Só para trazer algo rápido, sugestão, né? Bárbara Cassan, também, para o performativo. Tem lá um texto interessante dela. Preciso. Performativo, a performance antes do performativo. Tem o Jacques Sofista, que ela trabalha bastante. É porque tem um outro giro também, atual, que a crítica à Bárbara Cassan é uma crítica de a Bárbara Cassan é pós-estruturalista, desconstrucionista, Derrida. Tem também esse preconceito assim no movimento, né? Mas é interessante, porque a dimensão do performativo está muito lá, assim, na Bárbara Cassan. Eu preciso, Vou é minha pesquisar essa próxima. outra, não conhecia, desculpa. A Xoxana, né? Você falou. Xoxana, talvez a Legal. gente trabalhe ela semestre que vem, talvez fique pro ano que vem, mas é um pouco parecido, me parece, com a Cassan, mas eu vou atrás da Cassan, porque Massa. tudo aponta para ela também.
É, gente, o bagulho é doido, hein? Muitas questões aqui de novo. Eu acho que isso passa tanto. Essa palavra performance é boa mesmo. Eu acho que passa tanto pelo estilo, uma certa metodologia do analista, né, de cada analista e tal. Por exemplo, o Freud tinha o hábito de, entre um paciente e outro, nos últimos 10, 15 minutos, ele fazer essas anotações da sessão que ele realizou, né? A forma dele lá. Não sei como é que o Lacan fazia isso, a gente não tem muita notícia biográfica, né, de algumas coisas. Isso que o Gustavo traz realmente é isso, cara. É muito avançado esse nível de discussão, assim. Eu acho que o último encontro que o João fez, até porque ele partiu muito do Seminário 18, né? Esse texto do Frege, que é muito conhecido lá no Seminário 18, eu acho que o João ali, ele meio que matou, né, a charada e deixou claro essas diferenças, mas são diferenças muito relevantes numa clínica, com certeza, porque a gente vai recolhendo testemunhos, né, seja de analisantes não analistas ou, né, dos próprios analistas, que às vezes a coisa também não anda, né? E tá ali, né, 10 anos de análise, nada, né? Um pouco estranho isso assim mesmo. Então é um problema, porque esses desdobramentos que o Lacan ele vai efetuando, essa coisa do equívoco que também o Gustavo trouxe, realmente o Lacan vai partindo muito para esse lado do Umberwurst e tudo, também muito por conta de Lalang, né, que ele vai batendo nessa tecla. Mas fica nessa coisa de escrever enquanto, vamos dizer, um gesto, né, um gesto manual, né, ou algo dessa ordem, mas eu realmente tenderia para mim, desse lado performático, talvez do analista em si, né, pegando o aspecto mais técnico, né, usando essa palavra, é, realmente, pelo menos escrito por Lacan, tem isso de uma inscrição, né? Então, assim, inscrever e escrever, né? Meio que ao ponto né, da escrita para ele se realmente é aquilo que consegue demonstrar o real, né? Por conta da lógica matemática, né? É escrito. Tanto que ele brinca no Seminário 18, né, a escrita, por mais que ela se serve da linguagem, ela não é linguagem ao mesmo tempo. Está no Seminário 18, né? Então, vocês têm algo que vai para além, né? Esse além aí, e numa análise, né? Se você não produzir algo, né? Pelo menos pegando o matema do discurso, se não produzir algo em torno desse S1, você volta de novo, né? Para aquele ciclo infernal da demanda, né? Como ele fala, né? Claro que sempre vai haver demanda, mas você volta para esse nível de repetição, né? Para esse grau de sofrimento, e aí realmente nada muda e tudo. Realmente a coisa do real se alguma coisa desse real ele não se modifica, né? E aí nas variadas acepções que o Lacan também vai trazendo, né? Ok, né? A relação sexual não existe, isso é impossível de descrever, né? Não cessa de não descrever, né? Coisa dessa ordem. Mas ele dá muita relevância realmente a esse contingente, que eu até, né, conversei lá com o João no encontro dele, assim, que eu acho que foi bem em cima disso. Isso tem tudo a ver com a metáfora. Isso também tem tudo a ver com a metáfora. Porque observa, se a gente está falando da linguagem dos registros, então se o real é o que não cessa de não se escrever, como é que a gente consegue inserir nessa história, pensando pela estrutura, né, da linguagem, a cadeia significante, como é que a gente insere o contingente? Porque o que vai ser o contingente? É aí feito de uma análise, né? Que é aquilo que cessa de não se escrever. Então, ótimo, né? Ajudou, assim. Senão lascou, por exemplo, o sujeito ficou, né, tá ali tomado, né, atravessado pela angústia e aí vai vindo outras coisas, né? Às vezes até o ponto do suicídio, outros passagem ao ato. O que eu acho que o Lacan chega, eu li recente agora a Conferência de Genebra, 75, que está entre o Seminário 21 e 22, e tem uma parte ali muito boa que o Lacan discute o psicossomático, e que ele diz que tem a ver com a escrita. E significante que se inscreve ali, porém, né, como o Seminário 18 ele define a letra como, né, do campo do real, então isso muda, né? Então isso fica ali, né? E esses ecos, né? Ele fala
né? Esse tipo ele trata isso do psicossomático como se fosse um hierógrafo, né? Ele coloca assim, e a dificuldade que é que tratar, né? Para quem já, né, pacientes com sintomas psicossomáticos muito fortes, né, e tal, eles não dão um trabalho danado, assim. No outro, só para me encerrar, no outro encontro, Alana, você não estava aqui, eu pedi alguém até para falar com você, não sei se te falaram e tudo, não vou falar aqui. Como você vem, já vi você falando 2 vezes, né, tem preferido a questão da errância, né, no seminário 21, 22, eu acho que eu trabalho bem essa coisa da errância, assim, né, sobre o erro e tal, né, talvez pode ser uma boa, já que você está atrás desse termo. O não, Ótimo. o não sentido, Gustavo, eu lembrei aqui, eu acho que o seminário 5 é bom, porque o Lacan discute o nonsense, né, tanto enquanto não sentido o absurdo, e ele também faz essas diferenças, assim, né, entre um e outro, né, pelo Alfredo aí, já que você trouxe. Mas valeu. Jéssica, você tá aí? Assim, eu desliguei minha câmera que eu tava irritada comigo, roxa aqui, mas tô aqui. Pode ligar de novo, quero te fazer uma pergunta. Ai, voltei às cores normais. E depois eu te explico, essa cara tem um problema, você tem que baixar um drive que para. Ah, tá. É só atualizar. Aqui nosso computador é igual. Gente, eu tô com medo de sair do tema, mas assim, foi uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que tem a ver com uma coisa mais metodológica. O Gustavo ele falou das dificuldades dele da questão da supervisão, então assim, que a Alana também falou algo sobre a escrita, então assim, é uma coisa que eu tava pensando que me tocou, assim, que eu venho pensando, eu queria te perguntar, Jéssica, assim, e pro pessoal também, né, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês têm lidado, como é que vocês têm lidado com isso, como é que vocês têm pensado isso, assim. Porque, por exemplo, hoje você trouxe uma parte teórica, né, você usou essa parte teórica para fazer a leitura de um caso, né, e você também traz, de alguma maneira, as intervenções que você construiu a partir de uma leitura, né, e os efeitos, né. Eu queria falar, não sei, eu estou elaborando aqui agora, você vai pensar um pouco isso, assim, porque assim, me parece que a gente tem uma teoria, né, que dá para se desenvolver independente da clínica, dá para você, Lacan desenvolveu, dá para você desenvolver independente da clínica a teoria, dá para você usar a teoria que não seja também para a clínica, né? Dá para usar a teoria para fazer uma leitura escrita de um caso, né? Que eu acho que assim, quando a gente está atendendo, ao mesmo tempo a gente está fazendo uma leitura e uma escrita, né? Quando você vai lendo, você vai criando um texto, né? A partir da fala do paciente, estabelecendo um texto. Então, você está escrevendo com ele esse texto e, ao mesmo tempo, que é dele, que é seu, né? Assim, virar algo compartilhado. Então, assim, eu fico pensando, tem a teoria, tem a leitura e a escrita que a gente pode fazer de um caso a partir dessa teoria, né? Que, inclusive, vai determinar a leitura. E aí eu fico pensando que tem a operação clínica, né? Que são as intervenções que você faz a partir da leitura que você fez do caso, considerando a teoria. Está tudo articulado, mas me parece que são níveis diferentes de trabalho. Eu fico sentindo, às vezes, né, e as pessoas também relatam isso, né, assim, que é um trabalhão você conseguir passar da leitura que você fez conceitualmente estabelecida para intervir. Porque, por exemplo, a gente pode trazer um caso aqui e formalizar esse caso, né? De várias maneiras. Sei lá, sei lá, sei lá, usando o gráfico de desejo, sei lá, usando o que você fez, né? Esse metáfora metonímia, dá para usar as funções, dá para usar, né? Mas isso que eu queria perguntar, assim, como é que é para você, como é que é para vocês, como é que é essa passagem de passar da leitura para a intervenção? Como tem sido isso que o Vandes falou é importante, eu acho, assim, vou só incluir. Como tem sido as sessões clínicas na Apola. As sessões clínicas de Apola me parecem que são sessões que param na leitura. Você manda um caso anônimo, o Alfredo ou alguém faz uma leitura desse caso e formaliza o caso, constrói o caso ali teoricamente, né? Logicamente, topologicamente, matematicamente.
Não sei se é minha percepção, se alguém também daqui da Pola participa dessas sessões, pode falar outra coisa, né? Ah, é só para sócio, é verdade. É, mas de qualquer maneira, independente das sessões clínicas de Apolo, assim, como é que é isso, né? Assim, vou falar como se eu não fizesse também, né? Assim, como é que é para você fazer isso, né? Fazer essa lei, fazer construir intervenções a partir da leitura, porque não é a mesma coisa, né? Assim, eu posso localizar aqui várias funções num caso, né? Grandioso, sujeito, objeto A, posso fazer toda essa uma articulação. Mas como é que é essa passagem? Né? Que é uma passagem que você vai fazer com palavras, né? Que não vai ser ipsis literi. Não sei, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, se alguém, se puder falar, se alguém tiver, você tem Uma alguma coisa coisa, que, Van? Ah, só fazer um comentário, a gente, eu trazendo esse recorte aqui, parece que é tudo muito simples, né? uhum. Parece que é muito fácil, mas o fato é que É como se estivesse no caso, assim, quase, né? Tá ali é, muito óbvio no caso, não né? Como tá, né? uhum. Porque essa pessoa em questão que traz essa questão, essa queixa com a compra, ela não fala só disso, né? Tá falando de muitas coisas também, mas, enfim, e aí nessas, né, tem falas da pessoa que irritam o analista, que tira a gente do, que saco, né? Que isso que tô escutando, meu Deus do céu. Faz pergunta, a pessoa desvia. Tem todos esses percalços entre, né, receber essas coisas que vão chegando. Mas, de fato, né, é um trabalho de, para mim, pelo menos eu faço dessa maneira. Formalizo essas questões que me chamam a atenção, essas falas, essas queixas, né, esse que lugar que está esse grande outro, que lugar que está a verdade, né, da pessoa. E a partir disso, aí vem uma outra construção que se dá em supervisão, né. Esse caso foi um caso que eu suei muito porque tinha muita coisa ali, muito elemento, né? Eu trouxe esse recorte específico desse sintoma, mas era muita coisa mesmo, assim, né, que aparece nesse caso. Então, até isso, né, de como eleger algo que, né, por onde que a gente elege algo, né? Fica uma questão também, né? Por onde que a gente elege algo para tratar? Uhum. Tudo que essa pessoa está trazendo aqui é passível de um tratamento? Será que é isso que... Então, mas é isso que eu queria dizer, assim, você formalizou o caso a partir dos conceitos, né? Mas tem uma aposta nessa formalização, né? Assim, Tem, total. tem uma certa, quase aleatoriedade às vezes, porque não É, tem como você ter certeza que aquela formalização que você fez, né, aquela leitura que você fez, é a correta, né? Assim, assim, a psicanálise já caiu de um lugar romântico para mim. Eu tô muito alinhada com a ideia de que a psicanálise é feita para fracassar. E nessas a gente vai tentando fazer dar certo alguma coisa. Né? uhum, Me parece que é realmente muito mais difícil, né, do que a gente apresenta aqui. Parece que é lindo, né? Parece que eu sou uma listona desse caso, mas suei muito a camisa, né? Passei muitos afetos e desafetos uhum, durante esse percurso, né? uhum. Mas gostaria de ouvir como que é para os colegas também, porque causa angústia mesmo, né? Gustavo? Seria uma outra pergunta, assim, talvez já voltando para o tema, mas essa parte quando você trouxe, Jéssica, de metáfora e metonímia, às vezes cria uma dificuldade, né? Quem tá tentando fazer o percurso, é, entre a matemática, aquelas fórmulas, etc. Você acha que ao menos essa percepção, ou melhor, essa perspectiva aí de metáfora, metonímia, nos ajudaria a simplificar, assim, pelo menos para entender que, ou para partir do ponto de que aquele que diz sempre mais ou menos do que o que é dito. Estou trazendo aquele outro nível de enunciado, enunciação, que quando
quando trago para esse lugar, para mim facilita até a percepção, né? Você acha que dá para chegar aí com essa perspectiva da metáfora e da metonímia nesse jogo, assim, aquele que diz um dizer, né? Mas do dito, sempre menos ou mais, né? Há sempre um desnível, vamos dizer assim. Inclusive, daria para brincar com aquele diagrama de setas que você trouxe. Curiosamente, a função, o y, é o conjunto imagem. Exatamente. Interessante a Que expressão ótimo que você disso, falou isso, né? Porque né? naquele conjunto não tem um Y, né? É um conjuntão de Ys que Sim, podem estar sim, referenciados sim. a uma coordenada do X. Que é a imagem. Mas se a gente está pensando, tô tentando associar, é difícil fazer aqui. É, pensando também naquilo que a gente está falando de não relação sexual, é como se, de algum modo, não, em alguma tentativa de relação entre um conjunto e outro, não coincidisse. Então, não houvesse essa função que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Não como imagem, mas como uma outra referência que não está ali aqui. A imagem é um subconjunto de um conjunto maior, que seria o contradomínio, né? Vamos dizer assim, que é quando a função não, não toca, né? Naquilo que não toca. E aí eu estou tentando associar isso ao fato de que aquele que diz sempre menos ou mais, e aí nos daria pistas desse movimento metafórico metonímico. Não sei se você concorda com isso. Estou tentando pensar junto. Eu acredito muito nessa coisa da pista, né? Eu acho que dá mais uma pista mesmo. Não sei se dá uma exatidão, assim, Sim, mas dá sim. uma pista para formalizar um caminho, né? Eu estava vendo algo, só para concluir, que você trouxe. Tem um livro do Fiorin, que é muito bom, chama As Figuras de Retórica. E aí é uma introdução dele, que ele está mostrando a passagem que a linguística faz da noção de metonímia e metáfora, ou das figuras de linguagem como figuras retóricas, para uma utilização linguística. Ele diz assim, eu posso mandar também depois. Ao lado do esforço de Jacobson de fundamentar uma semântica na, si- na similaridade e na contiguidade, conservando, pois, apenas os termos da antiga retórica, a metáfora e a metonímia não denotam mais figuras de linguagem, mas dois processos semânticos ou mentais universais. E mais à frente, ele até diz o seguinte, é interessante. O que se faz agora é descrever o que ocorre no discurso oral ou escrito e que escapa à intenção consciente do enunciador. O que significa, não, o que se quer estabelecer é um construto teórico responsável pela discursivização, e aí, enfim, ele vai dando a entender isso que ultrapassa, assim, né? Essa competência retórica inconsciente, ele chama assim, competência retórica inconsciente. Claro, dá para fazer ambiguidade com inconsciente, mas eu vou mandar lá, que talvez ajude também a pensar desde esse lugar da linguística retórica, o que é isso mais ou menos do que se diz, porque eu estou dizendo aqui, mas tem leis que eu não estou pensando, nas quais eu não estou pensando para dizer, né? Talvez seja uma chave aí do nosso uso. O Jacobson faz. Tem as leis fonemáticas, por exemplo, aquelas da fonologia, então, elas têm um nível de liberdade muito pequeno de exploração do falante, né? Eu Porque estou se eu troco operando. pretérito, tem uma anedota clínica, né? Eu era o preferido. Aí depois o ato falho é eu era o preterido. Trocar o T pelo F muda o jogo, né? Uhum. Nesse caso, poderia até servir como algo de leitura, de intervenção. Mas, enfim, eu vou mandar, talvez, Mas ajude a avançar um pouco no tema. é uma boa questão, Gustavo. Acho que isso não se encerra, pode até abrir para uma outra investigação, né?
Falar rapidinho aqui, rapaz, ó, eu gosto de debate assim, bom demais, nossa senhora. É o melhor que nosso campo tem. Eu pensei, Gabriel, assim, quando a gente pega os casos que o Lacan fez, a sua pergunta é a pergunta de milhão, cara. É aquela pergunta que sempre me faz pensar assim, né? Essas colocações suas, Gabriel, sempre me faz pensar assim, cara, a gente tem que parar tudo e meio que focar nisso, sabe? Isso é o que amarra tudo, realmente, né? Igual eu coloquei, né? Talvez é o caráter realmente científico da clínica, assim, que é difícil pra cacete, né? Fazer isso e tal. Você fala da parte de passar para intervenção? Tudo isso aí que você colocou, cara. Acho que você foi Ah, super, super assertivo, assim, não teria nada a discordar mesmo. Assim, acho que é por aí. Aí, por isso que eu brinquei, né? A vida do psicanalista não é cor-de-rosa, porque, é, como o Lacan coloca, a nossa maneira de escutar, né, ler, e pensar e tudo, e o ato, né, formular isso, né, formalizar, isso é um trabalho desgramado, cara. Realmente, assim, nós somos um bando né, todo mundo aí né, esquisito, ainda bem. Mas eu fiquei pensando né, fui me remetendo aqui mesmo aos casos que o Lacan fez, sabe? Que ele analisou, assim, sobretudo os do Freud, né? Sei lá, a gente pega o caso Hans, o cenário 4 ali, cara, o que ele esmiuça aquele caso, pô, o cara tá preocupado com o mapa da cidade, sabe? E as palavras que as ruas têm, não sei o quê. Isso para mim é formalizar um caso. Não é só pôr, às vezes, né, nos esquemas e topologias ou coisas assim, né? Todos esses modelos. Mas é esmiuçar essa coisa, né? A gente chega ali no seminário 6, né? Quando ele retoma o sonho lá da Ella Sharp, né? Daquele caso, ou mesmo do caso do Freud lá, né? Que não sabia que estava morto, né? O pai que não sabia que estava morto, ele encaixa aquilo no grafo, né? E tudo. O Hamlet também, né? Ele faz isso. Eu acho que é mais ou menos por ali. Olha, ele fica umas 100 páginas fazendo isso, né? O caso Hans, metade do seminário 4 é o caso Hans, né? Que está se debruçando a jovem homossexual, né, e tudo. Acho que quando ele começa a formular esses esquemas, né, eu acho que ele está fazendo esse esforço monumental, cara, sabe, que você colocou aí. E quando ele traz a preocupação no final dos últimos seminários, né, de que realmente a ideia é os matemas, né, são essas formalizações, porque só eles que transmitem integralmente algo, né, eu acho que é nesse sentido. Acho que é nesse sentido mesmo, assim. Acho que é bem por aí. Se não, né, volta ao que a Alana comentou, né, a gente pode cair numa questão indutiva, né, ou intuitiva, né, muito complicada. É os testemunhos que a gente encontra, né, para quem já rodou aí, né, as escolas feudolacanianas são os estudos de caso ou mesmo testemunho de passe, que é um negócio que esotérico, né, total, assim, muito, muito cabuloso. Mas é difícil, essas colocações é muito difícil, cara. A gente realmente amarrar isso aí de algum modo. Ô, Wanderson, e no meu caso, né, acho que essa coisa da ambiguação, de estar também impregnada por outras escolas, durante pelo menos esse começo, né, também se acresce como uma dificuldade, né, para formalizar esses casos, porque o que se formaliza numa psicanálise freudolacaniana, né? Eu só escutei barbaridade, assim, sobre os casos. E aí, de repente, a gente vem para ver um Lacan que traz diversas ferramentas ali para formalizar os casos. A pergunta que fica é essa, né? Como que a gente vai estruturando esses elementos do caso para. E aí... É aquele jogo de palavras ruim, né, no ensino do Lacan, né, que ele até mesmo aí, né, forçou a barra dessa maneira. Aquela poesia, né, realmente muito ruim, assim, né? Aquele recortezinho do nada, né? E aquilo ali é tudo. Mas não tem formalização nenhuma, né? Fica algo. E aí, né, por convenção, né? Tá todo mundo ali dentro, né? Realmente aquilo bate na gente e fala: caraca, olha o que o cara escutou, bicho. Olha o ato do cara e. Nossa, isso é muita Né? sacanagem, né? Eu acho isso Muito. muita filha da putice, eu acho isso. Muito. Depois que a gente vai, né, se desintoxicando disso, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tem hora que você fala assim, cara, isso aí é o truque do mágico, sabe? É o truque do mágico, né? Ó, é pra lá, hein? Tira Aí da é pro cartola. outro lado. É. Eu só para, acho que só pra gente encerrar, só queria fazer um comentário, Vanes. Isso que eu tava falando, né? Dessa
você falou assim, você tá falando desse esforço do Lacan, né, de formalizar o caso e da complexidade que é essa formalização, né? Eu fiquei me lembrando que eu acho que isso é uma outra dúvida que eu, né? Uma outra dúvida, não é só uma dúvida, né? É uma coisa que a gente tem que lidar o tempo inteiro na clínica, que é a partir de uma formalização que a gente faz, né? Que é fazer essa operação clínica, né? Fazer a intervenção. Porque a gente está lendo lá na Clínica Analicese o Poiré, né? E tem uma hora que o Poiré fala, ele vai falar assim, então a ciência moderna, né? Eu estou falando e o Lacan está alinhado com essa ideia. A ciência moderna, ela trata o real pelo impossível, né? Que significa, sou o Poiré falando, que significa que a ciência moderna, ela vai deixar de pensar a abordagem, vamos dizer, dos fenômenos da natureza de uma forma diferente do que vinha sendo pensado da ideia aristotélica, né? Como se o conhecimento surge da experiência ou da natureza, ele é extraído, ele está lá e você tira o conhecimento de lá. E vai passar por uma formalização, né, ou por uma abordagem da natureza, a partir da formalização matemática. Né? Assim, então, é um tratamento do real pela via da matemática. Então, assim, então, é toda uma construção teórica, matemática, que independe dos fenômenos, né, que são, inclusive, anteriores aos fenômenos, e que depois vão se tornar perguntas para, vamos dizer assim, questionar os fenômenos ou questionar a natureza. Né? Então, é uma elaboração, uma formalização que funciona à revelia do fenômeno, à revelia da experiência. O Lacan também, acho que o Lacan está alinhado nessa ideia do Poiré. Só que o Poiré fala uma coisa, assim, que da hora que você vai passar para essa matematização do real, para tentar fazer algum tipo de intervenção, né, aí na ordem do fenômeno, da natureza e da experiência, né, que ele vai falar que é como se a gente estivesse fazendo uma pergunta para a natureza, né, essa formalização que foi feita, matemática, ela não serve do jeito que ela está, ela tem que ser adaptada, ela sofre alguma espécie de metabolização na hora de ser aplicada, não tem como ser aplicada igual. Gente, isso dá um nó na cabeça. Que metabolização é essa? O que acontece? Entende? Por exemplo, dos casos de formaliza, e na hora de intervir, você não está aplicando aquela formalização tal como ela é, né? Você, sabe esse gap, assim? É isso que eu fico pensando, Vanos. O que é isso, sabe? Por que esse pulo aí? Eu entendi o que você quis dizer. Agora eu acho que captei outra. Por isso que eu falei do final do seminário 14 por 15, onde o Lacan fala do ato, e o seminário 9 também, para entender essa ideia, como que se dá o corte, porque a formalização, ao mesmo tempo que, vamos dizer, ela vai dando essas coordenadas, eu vou utilizar a palavra que eu gosto muito dela, essas coordenadas para certos atos, mas, cara, tem ato que é no de repente ali, bicho. Sabe? Nossa. Então. Saca? Então, assim, tem coisa que às vezes, ou a gente já leu, né? Escutou ali e tal, e a coisa depois vai se dando, né? Para nós, porque a gente faz de tudo, né? Na racionalidade e tal, ali e tudo. Mas a formalização também, às vezes, a gente, né, vai fazendo esses ensaios, mas não é que vai, não dá nada. Causou nada. Faltou alguma coisa, né? A gente errou mas aí eu fico pensando, vamos dizer assim, a gente não faz quando a gente está lá lendo, escrevendo, intervindo ali com o paciente, a gente não está formalizando ao mesmo tempo com ele ali o caso já? Mas é ao mesmo tempo, eu acho que é ao mesmo tempo. Eu acho que é ao mesmo tempo. Não é isso, eu não acho que a gente escuta, aí a gente escreve num papel, aí a gente formaliza e a gente vai lá. A gente pode fazer isso também, a gente faz isso também, né? Mas eu acho que a gente faz isso ao mesmo tempo, né? Quando você está lá trabalhando. Porque aquilo também, há questões e questões, né? Tipo, há questões mais encaminhadas, elaboradas, avançadas, e outras questões que ainda estão ali, que ainda falta material significante, né? Pra gente poder... E o novo também, né? E as coisas que são... E o novo, né? Igual a Jéssica trouxe, né? Coisas novas, né? Que não tá o que a gente está tateando aqui toda hora é o aspecto da temporalidade de uma análise, cara. E o aspecto topológico, né? Não é à toa que é o seminário 26, né? Topologia do tempo. Na conversa aqui no chat, tá questionando a temporalidade do grupo também.
Não, vamos Como encerrar, gente. como eu costumo brincar nos outros grupos que eu faço parte, né? É todo mundo realmente viciado, né? Estranho, é uma droga danada. Bom, mas, gente, a anedota do psicanalista, para não dizer que é um caso real, é o paciente está lá falando, 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 e o psicanalista não fala nada. Aí, segunda sessão, fala, 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 não fala nada. E aí, é o paciente que pergunta, e você, o que você acha disso que eu estou dizendo? Eu não falo nada, né, até agora. Aí, continua. Fala, fala, fala. "Ah, eu estou incomodado, porque eu estou aqui há umas 3 sessões e você não falou nada." Aí o psicanalista diz, a psicanálise as coisas acontecem assim, como num passe de mágica. Tá aí, Wanderson, a psicanálise que você gosta. Essa daí é quase impossível dizer que não é pseudociência, né? Mas, vamos lá. São outras histórias. Então, pessoal, é isso, né, assim. Bom, a gente volta, né, acho que a Jéssica volta, pode voltar com esse tema, né, Jéssica? Você falou do Posso voltar com esse tema. sujeito, o Wanderson também, outras pessoas também, Gustavo, quem quiser elaborar uma apresentação sobre esse tema, né, ou outros temas, vão pensando aí em julho, que semestre que vem a gente está de volta. É férias, hein, gente? Vai curtir, tá? É Vai se férias. lascar nas férias também. A cara de todo mundo. Então, tá bom. Só isso tudo. Obrigado, viu, Valeu, pessoal, pessoal. por esse Muito bom. semestre. Muito bom. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Valeu, Jéssica.